A paz do Senhor, amados irmãos, com grande satisfação que nesse dia da véspera do Natal eu quero trazer uma reflexão. Na verdade, uma série de devocionais nos próximos 7 dias que nós não teremos culto, que eu quero trazer uma reflexão sobre o Natal do grande Eu Sou. Jesus Cristo, por 7 vezes no livro de João, se descreve como aquele que é o grande Eu Sou. O grande Eu Sou, o verdadeiro Deus. Jesus mostra a sua característica como o Deus que Ele é. E é sobre este Deus que nós gostamos de falar. Ele é o sentido de todas as festas e de todos os momentos de alegria. E é por causa dele que nós nos reunimos. É em torno do nome dele que nós nos reunimos. Por isso, meus amados irmãos, o que eu quero deixar aqui é uma reflexão sobre o Natal do grande Eu Sou. E nesse primeiro dia eu quero falar sobre o Natal do grande Eu Sou. Eu sou o pão da vida. Jesus disse isso no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, que a palavra do Senhor nos diz da seguinte maneira: E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. É interessante que também no versículo 32 e 33, versículos anteriores, Jesus tinha respondido que, na verdade, Moisés não deu o pão do céu, mas foi o Pai que deu o pão do céu, porque os judeus argumentavam que o maná foi dado por Moisés. Mas Jesus depois diz no 33, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Olha que reflexão interessante para que nós pensemos. O Natal do grande Eu Sou é o Natal daquele que é o pão da vida. E se nós pararmos um pouquinho para imaginarmos, refletirmos, o grande Eu Sou, o Jesus que nós servimos, ele é o pão da vida. E ele nasceu na pequena cidade de Belém, conforme foi profetizado pelo profeta Miqueias. Miqueias capítulo 5, versículo 2, diz, E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor de Israel, de cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha que interessante, a cidade de Belém, vocês já sabem bem, significa casa do pão. O pão da vida veio ao mundo através da casa do pão. Os pastores e sábios foram até Belém ver aquele que é o pão da vida. Ou seja, todos se reuniram em torno da casa do pão. E quando você lê Lucas capítulo 2, você vê que os pastores anunciam tudo que eles viram. E a palavra, diz o texto bíblico, foi anunciada naquele momento. Quando eu olho para isso, eu vejo que Belém é a casa do pão, e da casa do pão sai o pão da vida. Eu percebo que Jesus Cristo, como o pão da vida que é o único que pode saciar a fome. E nós vivemos um período de festas, e é muito provável que boa parte de nós hoje vá desfrutar de momentos de festa. Porque são boas, e não temos nada contra elas. Muitos de nós vai comer um banquete, uma ceia. Outros de nós comerá alguma coisinha mais simples, um pão com alguns frios, mas vai se reunir em torno da mesa para algum tipo de festividade, para algum tipo de alegria, para algum tipo de reunião com comidas. Mas a gente vai comer hoje, vai comer amanhã e voltaremos a ter sede, fome. Mas aquele que participa do pão da vida, este tem a sua fome saciada, porque Jesus Cristo supre todas as nossas necessidades. Jesus Cristo, como pão da vida, ele também é a palavra que sacia a nossa fome. Se você ler lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, você vai ver que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo é o Verbo, ou seja, ele é a palavra. E aí, se você vai em Mateus capítulo 1, você vai ver descrito que Jesus Cristo, aquele que é a palavra, ele verdadeiramente é o único que traz aquilo que nós precisamos para viver. Preste atenção, Jesus foi tentado, Mateus capítulo 4, e ele responde ao diabo, falando assim, olha, nem só de pão, do pão físico viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus a nós demonstrada através da encarnação, do milagre da encarnação do Verbo de Deus, da palavra de Deus, do Logos de Deus, que é Jesus Cristo.
Perceba então que a palavra de Deus pode saciar a fome, e a palavra de Deus é demonstrada através da encarnação de Jesus, ou seja, Jesus foi dado a nós para satisfazer-nos, para nos trazer e abrir um caminho de salvação. Glórias a Deus por isso. Graças a Deus. Jesus Cristo, como pão da vida, é o que traz satisfação. A sua encarnação traz vitória e graça às nossas vidas. Portanto, saiba que a verdadeira multidão não era aquela que acompanhava simplesmente Jesus atrás do pão da carne, mas a verdadeira multidão que Jesus veio buscar como pão da vida e veio saciar é a vida de cada um de nós. E nós somos alcançados pela sua graça, nós somos salvos pelo pão da vida. Este é o verdadeiro sentido do Natal. O Natal do grande eu sou é o Natal do pão da vida. Muito mais do que os banquetes, as festas e tudo aquilo que nós iremos comer e desfrutar durante esses dias, panetones, troca de presentes. O verdadeiro Natal é ter a saciedade, ser saciado por aquele que é a palavra. No início, ele era a palavra, um com Deus, o Altíssimo. E é o mais belo nome que nós proclamamos. No final de João, capítulo 6, Pedro faz uma declaração que deve estar latente em nossas vidas. Pedro disse: para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Sabe o que isso significa? Nós não temos para quem recorrer. O nosso Natal é de Jesus, aquele que tem a palavra que sacia a nossa alma. Que Deus em Cristo abençoe cada um dos irmãos.